Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje com mais um vídeo, trazendo mais algumas instruções da parte do Senhor, de acordo com a sua palavra, para que você que está aí enfrentando uma guerra, está no meio de uma batalha, saiba como se posicionar, como se movimentar no campo de guerra. Desde já, para você que está chegando aqui agora, é necessário que você dê uma olhada nos vídeos anteriores que estão numerados, exceto o vídeo de introdução. Mas hoje eu vou estar aqui trazendo mais uma instrução para uma área específica que talvez você esteja enfrentando. E se não estiver, você vai saber como, na verdade, se movimentar, se necessário for, se você estiver, na verdade, passando por um período de guerra, por um período, na verdade, de batalha, que eu acredito que todos nós, enquanto estivermos aqui, nós iremos, na verdade, passar. Então, hoje eu vou estar aqui lendo um trecho da palavra do Senhor, uma pequena frase que está aqui em Ezequiel, capítulo 37, no versículo 8, que diz assim: E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Todos nós já sabemos o que foi que aconteceu, Eu acredito que você já esteja ciente do que aconteceu em Ezequiel 37, quando o Senhor leva Ezequiel para o vale. E Ezequiel, na verdade, ali teve que fazer todo um processo de liberação de palavra para que o Senhor trouxesse à existência aquilo que não estava, na verdade, mais visível, aos olhos de Ezequiel, aquilo que não existia mais, com exceção dos ossos. Então, hoje a palavra é sobre os nervos que Ezequiel precisou profetizar. E o que representa esse nervo, O que representa, essa liberação dessa palavra que foi profetizada para que os nervos viessem, na verdade, a ser restituído ao seu devido lugar. Porque a palavra do Senhor é bem clara em dizer que naquele vale só tinha ossos. Então, na verdade, não tinha mais nervo. E foi precisado ser formado novamente. E o que isso quer dizer? O nervo, na verdade, eu pontuei aqui, que o nervo, ele, na verdade, ele movimenta todo o corpo. Ele movimenta o cérebro, Ele movimenta, na verdade, o corpo com o cérebro com o corpo. Ou seja, é como se fosse, na verdade, uma ramificação de fios de energia, aonde, na verdade, precisa estar conectado um ao outro para que o corpo, de uma forma geral, ele seja, na verdade, movimentado, para que o corpo, na verdade, ele venha, na verdade, exercer a sua função de uma forma geral. Então, há uma ligação, entre esses nervos para que o corpo ele venha se movimentar. E depois que os ossos voltaram para os seus devidos lugares, porque estava tudo espalhado, foi necessário agora, trazer existência aos nervos. E o que isso significa no mundo espiritual? Que área é essa, que assim o Senhor ministrou no meu coração? Porque a palavra do Senhor ela é revelada. A palavra do Senhor, como você bem sabe, ela se renova. A cada dia que nós meditamos na palavra, o Senhor dá, na verdade, uma revelação. E a revelação que o Senhor trouxe para mim é que esse nervo representa a sua família. Hoje nós iremos falar um pouco dessa área aonde o inimigo tem investido ardilosamente para tentar destruir, para tentar desconectar, para tentar, na verdade, fazer com que esse fio, com esses nervos sejam rompidos, para que o corpo não se movimente de forma correta. Então, talvez você esteja aí passando ou enfrentando uma batalha dentro da sua família, no seu lar, na vida daquelas pessoas que, na verdade, têm uma ligação com você. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E você precisa se posicionar da forma certa, porque essa é uma área
que o inimigo tem, na verdade, tentado destruir fortemente, porque a família é a primeira instituição do Senhor. E uma família, na verdade, dividida, uma família, na verdade, destruída, né, as outras áreas vai ficar em déficit. Então, é necessário que você compreenda que, se porventura você está enfrentando alguma batalha nessa área, seja conjugal, seja, na verdade, com seus filhos, ou até mesmo com um parente, né, que de qualquer forma está ligado, né, entre si, que você, na verdade, venha se posicionar de forma correta. E eu enumerei aqui alguns pontos, porque talvez esse vídeo fique um pouco extenso, mas eu não posso deixar de falar, nem que seja de uma forma geral, mas eu entendo que o Senhor, Ele vai te dar, né, as coordenadas com mais detalhes a partir do momento que você orar. Porque, para quem está chegando aqui agora, né, essas instruções que estão sendo passadas, cada dia em uma área, é para que você saiba como lidar, é para que você saiba, na verdade, a se movimentar de forma correta. E no meio da família é algo que você precisa ter um cuidado, porque se um fio desse, né, eu estou falando em fio para que você compreenda, se romper, todo o corpo ele pode ser prejudicado. Então, quando você vai orar por um familiar, quando você vai, na verdade, se posicionar para interceder, para guerrear por alguém da sua família, é necessário, na verdade, que você primeiramente busque por você, que já foi falado no vídeo anterior, e você agora se posicione para interceder por essa pessoa. E é necessário que você busque do Senhor, como eu tenho falado nos vídeos passados, que você procure saber do Senhor, identificar a causa, né, que essa pessoa está sendo atingida, o porquê, seja, né, em qualquer área que ela esteja sendo atingida. Mas você precisa pedir para o Senhor revelar a raiz do problema, porque não se trata os sintomas, e sim a raiz, né, a causa. Então, quando você for orar, quando você for apresentar o Senhor em oração, porque é isso que você tem que colocar diante dele, porque é ele que vai te revelar o que está acontecendo, qual a origem. E quando o Senhor, né, te revelar, porque está sendo feito um propósito, né, se você pegar lá desde o início, você vai ver que está sendo feito um propósito de oração, de consagração, de separação, para que o Senhor revele a causa. Você precisa, na verdade, urgentemente tratar. E eu pontuei aqui algumas situações que acontecem, né, que dá, na verdade, legalidade, que dá acesso ao inimigo estar atacando um familiar. E isso pode ser, na verdade, algo de ordem espiritual, é claro, no sentido de uma maldição, no sentido de algo que, na verdade, está tentando, né, permanecer no meio da família através, né, de algo que foi feito no passado. E eu não estou falando nada de mim mesmo, porque a palavra do Senhor, no livro de Daniel e Neemias, né, depois você dá uma olhadinha lá, se você puder anotar o que está sendo direcionado, você vai compreender que Daniel 9, capítulo 9, né, e Neemias, capítulo 1, quando eles vão orar ao Senhor, para que o Senhor perdoe os pecados, né, eles oram, na verdade, para que o Senhor perdoe, né, os pecados, as iniquidades das suas famílias, né, das suas gerações passadas, do que o povo estava cometendo ou tinha cometido, e eles se colocam, na verdade, em posição de intercessão e pede perdão ao Senhor, confessa ao Senhor o pecado, não somente como se fosse dos seus antepassados, mas como se fosse também constituído por eles. Quando você lê, né, essa passagem, quando vocês forem meditar, e porque é a passagem de hoje, para que vocês meditem, né, a instrução de hoje, você vai compreender o que foi que Daniel e Neemias precisou fazer para que o Senhor, na verdade, cancelasse no mundo espiritual a maldição, né, que estava sobre a vida daquele povo. Então, uma das primeiras coisas vocês vão precisar orar
e precisar meditar nesses 2 textos, pedir ao Senhor para trazer a revelação, aquilo que está oculto, para que seja liberado. Para você, pai, mãe, que está aqui ouvindo esta palavra, que tem já no mundo espiritual autoridade sobre os seus filhos, é necessário que vocês venham cancelar, né, no mundo espiritual aquilo que você muitas vezes já identificou que não é de ordem física, que não é algo natural, que é algo espiritual, porque talvez você já até conseguiu identificar que existe um mal, que existe algo que já identificou que estava acontecendo na vida de um familiar, na vida de alguém que na verdade fez parte da família, ou que faz parte da família e que está querendo perpetuar na vida de seu filho. E se você ainda não identificou, é necessário que você cancele. Se necessário, vá, pegue uma folha de papel, comece a anotar, né, aquilo que você já identificou na família, que existe de maldição. E se não identificou, peça para o Senhor mostrar, como já foi dito. E cancele no mundo espiritual o mal, né? Renuncie, peça perdão ao Senhor e cancele. Porque são heranças espirituais que vêm para tentar se perpetuar. E é necessário que alguém se posicione para confessar e se arrepender, mesmo que não tenha sido cometido por você, para que o mal bata em retirada. Existe também outras coisas que eu pontuei aqui, e me perdoe se o vídeo ficar um pouco extenso, para não ter que gravar 2 vezes, eu vou falar aqui, né? Confessar os pecados, como foi dito, né? Fechar os acessos. Como fechar os acessos? Né? Procurar investigar se o que está acontecendo é acesso, né? Porta, brecha, algo que na verdade está dando legalidade ao inimigo, está agindo na vida dessa pessoa. Principalmente se for alguém que está sobre, na verdade, a sua responsabilidade. E se não for, né, ore ao Senhor para que o Senhor lhe dê a estratégia correta. Porque tem coisas que o Senhor vai revelar o que é que vai precisar ser feito. Né? É meditando na palavra, é orando que o Senhor vai começar a mostrar. E você ora, né, como eu disse, o Salmo 139, para que o Senhor mostre. Porque se ficar oculto, não tem como ser, na verdade, eliminado. Então, o Senhor precisa revelar. Então, você vai orar pedindo ao Senhor para mostrar, né, se é uma porta que vem através de um aparelho celular, se é algo que está amaldiçoando através, né, uma legalidade que está vindo através de um aparelho celular, se está vindo através da televisão, se está vindo, né, na verdade, através de palavras que foram proferidas por você ou até por outra pessoa, é necessário que se cancele também. Qualquer tipo de palavra que amaldiçoa, até porque existem pessoas que acabam amaldiçoando mesmo sem perceber. Então tenha cuidado com o que você fala, principalmente alguém que esteja sob a sua responsabilidade. Né? Eu falo no sentido até de pais que muitas vezes amaldiçoam o filho sem saber, porque a palavra ela tem poder no mundo espiritual, tanto assim que Ezequiel trouxe, né, na verdade, de acordo com a palavra do Senhor, a existência através do proferir, do profetizar. Então é necessário, né, que você cancele, né, e que você, na verdade, feche os acessos. Eu falo você porque se você está se posicionando, né, e tem, na verdade, autoridade para isso, você precisa, na verdade, investigar. Porque se não investigar, vai ficar o tempo todo sendo massacrado nessa área. Né? Vai acabar, na verdade, se cansando no campo de batalha, esmurecendo e muitas vezes querendo retroceder. Por quê? Porque não está tratando a origem. Então é necessário, né, que investigue o que está acontecendo. Pare para prestar atenção no que está acontecendo. Se você percebeu algum tipo de comportamento errado, ore pelos seus filhos. Né? Se não quiser orar ele acordado, ore dormindo. Coloque a mão, pai, mãe, e feche os acessos. Porque muitas vezes a criança ela tem uma certa facilidade e também fica mais vulnerável. Então o inimigo ele tenta atacar. E quando ele ataca um familiar é para tentar atingir toda a ramificação do corpo, todos os nervos, né? É uma coisa que está ligada à outra. Então, quando um familiar é atingido, tem um mosquito aqui passando que só a graça de Cristo. Quando o familiar é atingido, todo o corpo sofre, né? Todo o corpo padece, porque estão conectados. Então, é necessário fazer, né, esse exame. Outra coisa,
Ore sobre tudo que entrar na sua casa. Tudo, 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 tudo. Né? Sem exceção de nada. Apresente ao Senhor aquilo que você comprar, aquilo que você ganhar, aquilo que alguém te der. Repreenda o mal. Cancele no mundo espiritual se porventura alguém fez alguma coisa, mesmo que não seja diretamente, até indiretamente, porque existem objetos, existem coisas que são consagradas, né, ao mal, e você precisa cancelar e apresentar ao Senhor, né, pedir para que o Senhor abençoe e repreenda o mal. Então é necessário, porque muitas vezes pode ter algo dentro da sua casa que está trazendo maldição, né, para a sua família, está trazendo, na verdade, males para a família. Então você precisa fazer essa investigação e sempre orando ao Senhor, porque é Ele que vê o que você não consegue ver. Peça para que Ele abra os seus olhos para que você veja o que está acontecendo. E quando Ele lhe mostrar, né, se apresse em fazer, se apresse em colocar em prática, né, porque o inimigo ele não pede acesso, ele entra porque ele é invasor. Então é necessário que você se antecipe, né? Ore em sua casa, se você já é cristão, ore, apresente a sua casa ao Senhor. Se não, também quiser apresentar, apresente, porque eu sei que o Senhor vai receber. E na verdade eu estou trazendo aqui ensinamento para quem já serve ao Senhor. E existe coisas aqui que para quem não serve também. Só que existe algo no mundo espiritual, né? O Senhor, Ele só acessa a nossa casa quando a gente abre a porta para Ele entrar. Zaqueu, ele não era cristão, mas ele abriu a porta para o Senhor entrar. Então o Senhor entrou na casa dele e ele, na verdade, entendeu isso, desceu, né, se arrependeu e houve, na verdade, uma transformação na casa daquele homem. Então, mesmo que você não seja cristão ainda, é necessário que você entenda que enquanto você não der acesso para o Senhor entrar na sua casa, né, e não entrar somente para fazer uma visita, porque ele quer entrar para fazer morada, porque o visitante ele não tem autonomia para mudar nada, mas o morador tem. Enquanto você não abrir a porta do coração para o Senhor entrar, o inimigo ele vai sempre ter, né, um espaço para agir, porque ele é legalista e se der lugar ele vem e age. Então é necessário que você se apresse, né? É necessário que você compreenda que existem coisas que só vão parar de acontecer quando você abrir, né, a porta para Deus entrar, o Senhor entrar e trabalhar. Eu sei que tem coisas que o inimigo só vai fazer se o Senhor permitir, mas tem coisas que, na verdade, é necessário que a gente se posicione, porque senão o Senhor até age pela misericórdia, age porque Ele tem, né, propósito, muitas vezes até de salvar, mas enquanto a gente não der lugar, o Senhor não tem como trabalhar. Então é necessário que você, né, examine o que entra na sua casa, examine o que é falado, porque aqui eu coloquei aqui, pontuei aqui, comida inadequada, né? Muitas vezes tem pessoas que elas comem inadequadamente. Quando eu falo de comida aqui, eu não estou falando daquilo que é material, mas falo daquilo que é falado dentro de casa, daquilo que na verdade, né, colocado para fora de uma forma muitas vezes até sem segundas intenções, mas que o hábito muitas vezes leva essa pessoa a falar coisas que se amaldiçoam. Eu até já falei de maldições aqui proferidas, né? Mas às vezes existe muitas vezes algumas conversas que desagradam ao Senhor, algumas conversas que na verdade acaba atraindo, né, alimento, né, para o mal. Então vigie no que você está falando, né, no que você está conversando, porque tem maldição que acontece por aquilo que nós falamos, né? E é necessário ter uma certa vigilância, né? Ter uma certa cautela, né? Então faça, na verdade, uma varredura. Existem mais coisas, mas para não ficar tão extenso, peça para que o Senhor revele, né? Seja na vida do seu cônjuge, seja na vida de alguém que você ama, para que Ele mostre, se posicione, porque para que o Senhor venha, na verdade, fechar, né, ou venha agir, é necessário posicionamento. Muitos até oram, muitos até consagram
quando percebe que o mal está acontecendo, mas é necessário que vocês se antecipem em estar com a vida de vocês consagrada, separada ao Senhor, para que quando o mal vier, ele não ache espaço, porque ele fica ao nosso derredor procurando somente uma brecha, uma oportunidade para ele entrar. Então ele está ali 24 horas te observando, te estudando, né? Observando cada passo que você dá em falso para poder ele agir. Muitas vezes ele não vai agir diretamente em você, vai agir na pessoa que você ama, porque sabe que a proporção de te afetar é maior. Então, pare para prestar atenção no que está acontecendo, ore ao Senhor, se revista, né? Porque para a gente orar por outra pessoa, a gente precisa se revestir, se posicionar, se consertar. E aí, com certeza, o Senhor vai lhe dar as armas, né? Porque muitas vezes ele vai usar, a direção que ele vai usar para um vai ser para você, porque cada pessoa é única e cada guerra é particular. Então ele vai lhe dar as armas corretas para você lidar com cada situação, né? Então é isso que eu quero deixar assim, né? O vídeo ficou um pouco extenso, mas foi necessário falar, né? Se você tiver alguma dúvida, eu sei que o Senhor ele vai revelar, porque é necessário que busque ao Senhor, porque o Senhor diz que todo aquele que buscar a Ele, de forma alguma ele vai lançar fora. Ele vai se deixar ser encontrado. Então, se você buscar no Senhor, com certeza Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, trate de tratar, né, para que você seja bem sucedido no campo de batalha. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui trazendo mais uma reflexão da parte do Senhor, que na verdade é uma instrução, para que nós venhamos saber lidar com outra área, né, que o inimigo estiver trabalhando, né? Desde já que Deus te abençoe, né? Um dia excelente para você e até a próxima.